Fala, investidor da análise, tudo bem? Hoje falaremos sobre o resultado do quarto trimestre de 2022 da WEG. Fique aí no vídeo, vamos ver muitas informações relevantes. Aqui nós já temos alguns destaques. Nós utilizaremos dessa vez o relatório trimestral, pois as apresentações da WEG não têm tantas informações relevantes. Aqui nós já temos a receita operacional líquida, o EBITDA e o ROIC, que foram 3 pontos que no geral foram positivos para a empresa. Nós tivemos aqui um crescimento de 22% da receita, um crescimento aqui de 38,6% e nós tivemos um ROIC de 29,4%, que teve uma queda de 1,1 percentual em relação ao quarto trimestre de 21. Então aqui, quando comparamos trimestre contra trimestre da WEG, nós temos um crescimento de receitas, mas quando comparamos com o trimestre anterior, que acaba não sendo uma comparação tão interessante no caso de industriais, nós vemos que a empresa ela não teve um resultado tão espetacular assim no comparativo com o trimestre anterior. Mas vale lembrar que nesse caso o mais importante aqui é compararmos contra o quarto trimestre de 2021. Nós vemos aqui nos seus principais números, aqui nós temos todas as aberturas, um ponto de destaque é o do mercado externo, que nós vemos aqui um crescimento de 22,6% em dólar, mas em real nós vemos um crescimento de apenas 17,3%, que foi impactado pela questão de câmbio, conforme nós veremos mais embaixo. E a WEG comenta que o mercado que mais impactou positivamente nos seus resultados foi o mercado de GTD, que é de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, vale lembrar também que o mundo está buscando novas fontes de energia e a parte de GTD acaba sendo muito beneficiada, mostrando aí que a WEG está seguindo um caminho certo e acaba entregando bastante resultado. Um outro ponto, antes de nós passarmos aqui para o relatório, é em relação aqui ao lucro líquido. Nós vemos que entre trimestres teve um crescimento de 3%, mas quando nós olhamos o quarto trimestre de 21 contra o quarto trimestre de 22, nós vemos um crescimento de 36,5% e no anual, no analisado, um crescimento de 17,3%. Não um crescimento tão grande igual a WEG costumava entregar em outros anos, principalmente anos pré-pandemia, mas ainda assim um resultado de 2 dígitos. Nós temos que continuar acompanhando a empresa para ver como serão os próximos trimestres, os próximos resultados. Mas aqui, quando nós olhamos a receita operacional líquida, por exemplo, nós vemos que a empresa segue crescendo consideravelmente. Aqui, quando nós olhamos o mercado interno e externo, o mercado externo, em claro, nós vemos que geralmente ele tem uma representatividade maior que o mercado interno, porém tem alguns momentos, como nós olhamos aqui o primeiro trimestre de 22 e o segundo trimestre de 22, no qual ele teve uma representatividade menor que o mercado interno. E já no quarto trimestre de 22, ele já acabou recuperando. Então a receita fica variando, mas não tem um diferencial tão grande entre mercado interno e mercado externo. Sempre fica variando de 55-45 ou 50-50, como vocês podem ver aqui. Não há uma discrepância como, por exemplo, 65-35. E já na parte de receita do mercado externo, nós vemos aqui aqueles 791 milhões que nós tínhamos visto anteriormente, e aqui nós vemos as regiões. A região que mais impactou positivamente a WEG e vem trazendo a maior parte das receitas é a América do Norte, com 46,6%, teve um crescimento de 31,3% no comparativo de quarto trimestre 21 contra quarto trimestre 22, como nós podemos ver aqui, ó, letra A e letra C, ó, letra C e letra A. A região que teve um destaque foi a região da África, apesar dela ter a menor representatividade dentro de toda a receita, como vocês podem ver aqui, ó, apenas 6,7%, ela teve um crescimento de 25,5% entre trimestres. Aqui nós vemos em segundo lugar a Europa, né? A Europa que acabou sendo impactada devido a toda essa questão econômica, a guerra com a Rússia também, é uma região que ainda está passando por alguns problemas. Tem a questão se realmente vai ter uma crise mais forte ou mais fraca lá na região, e a parte de Ásia e Pacífico, que é basicamente China e Índia, que também foi impactada negativamente durante o ano de 2022. Por isso que nos resultados da WEG, quem acabou ajudando a empresa nesse ano de 2022 foi a América do Norte. E
na questão de câmbio, conforme eu comentei para vocês, eles trabalhavam com um câmbio de 5,59 no quarto tri de 21, e esse câmbio caiu para 5,25 no quarto trimestre de 22. Então, teve uma queda no valor do dólar. Isso fez com que as receitas no exterior elas tivessem um crescimento em dólar diferente do crescimento em real. Mas, mesmo assim, a empresa continuou crescendo receita e entregando resultado. Já no desempenho por área de negócio, eu acho que é melhor nós olharmos aqui pela apresentação, apesar dela não ter tantas informações igual o relatório, conforme eu comentei com vocês, aqui visualmente fica muito melhor nós olharmos. Aqui nós temos as 4 áreas da WEG, que é a parte de EI, GTD, motores e tintas. A parte de EI, para quem não conhece, são os motores elétricos de baixa e alta tensão. Também a parte de automação industrial, parte de mobilidade elétrica, a indústria 4.0. Todos os segmentos industriais podem utilizar motores da WEG e, como nós vemos, é um dos principais produtos que ela trabalha desde o seu início e representa quase 50% da receita. Em segundo lugar, nós temos GTD, que também é um segmento que está sendo muito beneficiado na WEG, que são os produtos como geradores elétricos, alternadores, geração solar, as turbinas, subestações, painéis, etc. E nesse ano de 2022, principalmente no quarto trimestre de 2022, foi muito beneficiada a parte de geração e distribuição, principalmente quando falamos em energia eólica e energia solar. Também são fontes alternativas que estão sendo muito buscadas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, principalmente ali na região da Europa, que eles têm dificuldade de fazer geração hídrica, então eles têm que acabar utilizando outras fontes de energia, e a WEG também está situada nesse setor. Aí nós temos a parte de motores comerciais e appliance, a parte de tintas e vernizes, que são segmentos menores dentro da WEG, mas só para quem não conhece, a parte de motores comerciais e appliance são aqueles motores monofásicos que são utilizados em bens duráveis. Basicamente, se nós pensarmos em linha branca, nós vamos ter uma ideia do que seriam esses motores, como por exemplo, um liquidificador, uma geladeira, um ventilador. E a parte de tintas e vernizes são as tintas que fazem o revestimento, tanto nesses motores, em alguns outros itens, seja equipamentos eletrônicos industriais também, a parte de indústria, esses equipamentos de uso também residencial. E aí, basicamente, essa parte de receita, a divisão dessa receita que nós vemos aqui, que o mais importante é o EI, né, e o GTD, como nós vimos. Um ponto de destaque nesse quarto trimestre foram os custos dos produtos vendidos. Os custos eles se mantiveram mais estáveis, como nós vemos aqui. A receita cresceu 22% e os custos cresceram 17%, ou seja, os custos cresceram menos que as receitas. O que mais impacta nos custos da WEG é justamente os materiais e, em segundo lugar, o pessoal. São 2 custos que estão sendo bem controlados. Isso faz com que a empresa consiga obter um resultado melhor. Então, a parte de custos foi um item de destaque da companhia. Já a parte de despesas, eles comentam que teve um aumento aqui de 19% sobre o quarto trimestre de 21, ainda menor que aqueles 22% da receita. Então, outro ponto positivo para a companhia, que foi justamente esse controle também de despesas. Aqui nós temos o EBITDA, que teve uma queda quando comparado com o trimestre anterior, mas um crescimento de 38,6%. E aí nós vemos porque a receita cresce 22%, o EBITDA acabou crescendo mais. Claro que aqui tem a questão da depreciação e amortização, teve aqui um aumento de 10%, mas se nós tirássemos a depreciação e olhássemos apenas o EBIT, nós também veríamos um crescimento de EBIT maior que o crescimento de receita. Então, isso mostra que o operacional da empresa está bem tranquilo, bem gerando resultado. Aqui nós temos a parte de fluxo de caixa, nós tínhamos o caixa aqui de dezembro de 2,7 bilhões. Aqui o operacional, o fluxo de caixa operacional, que é o caixa que a operação de fato fez, entre 21 e 22, que foi de quase 3 bi, 1,3 bi de investimentos, tem uma parte de financiamento, parte de variação cambial, chegando ali no final de 2022 com caixa de 4,4 bi, mostrando aí uma robustez da empresa, mostrando que ela conseguiu fazer bastante com o seu operacional. É uma empresa que investe bastante, é uma empresa que tem que investir bastante, até porque ela é a líder aqui no Brasil e pelos seus diferenciais,
ela precisa investir para sempre se manter ali na ponta. Então nós vemos que esses crescimentos, ano contra ano, eles são crescentes. Nós pegarmos aqui o ano de 2021 todo, que é essa seta aqui, nós vemos que teve um crescimento, e aqui o ano de 2022 também teve um crescimento maior que o crescimento que teve ali em 2021. A parte de disponibilidades e endividamento, nós vemos que a empresa que nós temos 2022, 2021 e 2020, é legal esse comparativo de 3 anos para vermos o que aconteceu com a empresa. Os financiamentos eles aumentaram bastante, principalmente a de curto prazo, e esse endividamento de curto prazo veio principalmente de outras moedas, e aqui basicamente é o dólar que nós estamos falando, teve o maior crescimento. Já em longo prazo nós podemos dizer que de certa forma ela ficou estável, porque lá em dezembro de 2020 era 1 bi, caiu um pouco para 700 e voltou agora para 1,1 bi. E no final aqui no caixa líquido da empresa, ela tinha um caixa líquido de 3 bi e atualmente só tem um caixa líquido de 1 bi. O duration, o total do endividamento, era de 11 meses, é de 11 meses, né, em 2022 contra 12 meses. Então teve aí uma queda desse duration, mas a empresa ainda está bem tranquila, apesar desse caixa líquido ter caído. A WEG também ela era conhecida por ser uma empresa que ela sempre trabalhava com bastante caixa e uma dívida menor que esse caixa, que nós vemos que acabou invertendo a situação. Como vocês podem ver aqui, o financiamento antes era 1,6 bi contra 4 bi de disponibilidades, agora nós temos 3 bi de financiamento contra 4 bi de disponibilidades. Ainda assim tem mais caixa que dívida, mas essa situação já está ficando um pouquinho mais apertada, mas nada que prejudique a companhia. E olhando aqui os indicadores da WEG, nós temos aqui, atualmente ela vem pagando quase 2% de dividend yield, tem um PL de 38, um PVP de 10, nós temos um EV/BIT de 31,92, uma empresa que cresce 25% ao ano as receitas, 29% lucro, um ROI de 28%, um ROIC na média de 22,5%, liquidez corrente tranquila também, dívida líquida EBITDA está negativa, como nós vimos. No geral, o resultado foi bom da WEG, apesar de todo esse cenário mais conturbado. A empresa vem entregando resultado. Nós compararmos o anual, muito bom, não tem muito mais que falar da empresa. É aguardar o primeiro trimestre de 2023 e vermos como que a companhia tem atuado.